Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de bolo aqui no canal, viu? Faz um tempinho que eu não trago uma receita de bolo gelada bem gostosa. A de hoje é uma combinação que eu amo demais. É uma massinha de bolo simples, branquinha, bem gostosa e fofinha. E o recheio será bem caprichado, viu? Tem chocolate, tem morango, então é sucesso garantido. Vamos deixar de conversa e partiu então te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Nós vamos dar início aqui preparando a massa do bolo, que é bem simples. Eu vou bater na mão, mas se você quiser ou preferir, pode fazer todo o processo dessa massa na batedeira, tá? Eu vou estar fazendo essa massinha de baunilha, bem simples mesmo. Então aqui dentro da tigela, começo colocando os ovos. São 4 unidades. Entra aqui o açúcar, 1 xícara de chá e meia. Para quem é novo aqui no canal, a medida da minha xícara é de 240 ml. E aqui nós vamos misturar com o fouet. Ó, essa massinha, quando vocês misturam os ovos com o açúcar, dá uma inclinadinha assim na tigela e vamos bater um pouquinho até aerar, deixar essa misturinha de ovos com açúcar um pouco mais esbranquiçada e leve. Vê só como fica mais leve, ó. Dá uma esbranquiçada e ele fica mais aerado mesmo. Aqui dentro eu entro com 1 colher de sopa de essência de baunilha, meia xícara de chá de óleo e misturo. Se não quiser usar essência, pessoal, pode deixar sem, viu? Ou então usar uma outra essência que você prefira. Ó, misturei aqui bem, eu adiciono metade do leite. Aqui eu tenho 300 ml, coloquei metade do leite, adiciono metade da farinha de trigo. No total são 3 xícaras, coloco a metade. E vamos mexer. Depois é só repetir esse mesmo processo, adicionar o restante do leite e o restante da farinha de trigo, que é a tradicional sem o fermento. Aqui já misturei toda a massa e todo o leite e olha só como que fica a massa, ó, cremosinha, bem linda, tá vendo? Adiciono aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, fermento para bolos. E vamos misturar esse fermento até ele homogeneizar, desaparecer. O fermento desapareceu na massa, a massa já fica pronta. Ó, aqui a massa já está pronta. Vamos então transferir para dentro da forma. Aqui eu tenho a minha forma quadrada de 25 por 25 e ela é de fundo falso. Porque eu vou montar o bolo dentro dessa forma e eu quero desenformar ele. Mas se você quiser servir ele nos pedaços retirando da forma, não tem necessidade dela ter esse fundo falso, certo, gente? Aí aqui, ó, vem toda a massa, sem segredo mesmo, despeja toda a massa aqui dentro. E como que será a montagem? Nós vamos fazer assim, quando a massa assar, a gente retira o topinho dela e divide a massa ao meio. Só 2 fatias mesmo, viu? Vou levar aqui para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutinhos. A massa ficou douradinha, faz o teste do palito, saiu limpo e seco, o seu bolo já fica pronto. Vou levar para assar e vamos dar continuidade. Como eu falei para vocês, o recheio terá a combinação de chocolate com morangos. O chocolate que eu vou usar no recheio é o branco, certo? Eu vou fazer um recheio branco de chocolate branco com o leite em pó. Então aqui dentro eu vou fazer assim. Começo colocando o leite condensado. Aqui, como eu farei bastante, eu tenho 3 caixas de leite condensado. Se você quiser reduzir a quantidade, pode reduzir, certo? 3 caixas de leite condensado. Entra 4 colheres de amido de milho, maisena, né? E 6 colheres de leite em pó. Aqui eu misturo para dissolver esses 2 ingredientes secos. Tudo bem dissolvidinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos então dar continuidade. Tenho 2 caixinhas de creme de leite. Coloca tudo aqui dentro. Adiciono meio litro de leite, 500 ml. Recapitulando, 2 caixas de creme de leite, 500 ml de leite integral. E por último, 200 gramas de chocolate branco picadinho.
acende em fogo médio para baixo. Tem que ter cuidado, porque o recheio ele é branco. Se você deixar em fogo alto, corre risco de ele grudar e aí fica aquele recheio todo cheio de pintinho, sabe? De queimadinho, não é interessante. Então, fogo baixo, mexendo constantemente até chegar no ponto que eu mostrarei para vocês aqui no vídeo. Fiquem atentos, viu? Olha só aqui, pessoal, ó, nesse ponto, quando chegar aí nesse ponto na sua casa, olha o ponto. Você pega um pouco desse creme, joga por cima do restante da panela e não mistura. Tá vendo como tá firme, ó? Joga na panela e não mistura. Chegou nesse ponto, você marcará no relógio mais 1 minuto, só pra gente garantir que o amido de milho que nós colocamos aqui dentro, ele ficará bem cozido. Chegou nesse ponto, ó, cremoso, firme. Pega a colherada, joga em cima, o creme não se mistura, fica bem dividido. Marca mais 1 minuto no relógio, mexendo, certo? Para garantir que o amido de milho ficou bem cozido mesmo. Depois disso, é só você aguardar esse creme esfriar. Ou você vai ajudando esfriando, mexendo, ou você coloca um plástico filme em contato, certo? Mas o creme é esse ponto aqui. Vou só mexer mais esse 1 minutinho e damos continuidade. Agora vamos preparar uma geleinha de morango bem simples e rápida. Aqui eu tenho 300 gramas de morango picadinho, 4 colheres de sopa de açúcar e 1 limão. Só tirar aqui uma sementinha que ficou. Acende em fogo médio. E vamos agora, gente, tá mexendo aqui esses morangos com açúcar e com esse suquinho de limão. Conforme for cozinhando, o morango vai amolecendo, aí você vai dando uma apertadinha no morango para dissolver um pouco. Não tem necessidade de colocar água, tá? É só deixar em fogo médio para baixo até reduzir. Quando ela chegar no ponto, eu mostro para vocês de pertinho. Olha só aqui, pessoal, o ponto. Olha o tanto que reduz e forma uma geleia linda. Ó, passo a espátula, vê, ó, a consistência. Nesse ponto aqui é só desligar o fogo e aguardar ela ficar em temperatura ambiente. Aqui então, pessoal, dividi o bolo ao meio. Aqui tem metade do bolo. Eu fiz aqui uma caldinha de leite condensado e leite. É só você dissolver no leite um pouquinho de leite condensado. Você pode adoçar a quantidade que você quiser e aí a gente rega bastante para ficar bem molhadinho. Aqui então eu entro com o recheio, que ele não ficou frio, mas já está, ó, quase em temperatura ambiente, já dá para colocar. Que aí na geladeira ele termina de estruturar. Colocando bastante aqui. Pego uma colherzinha e vou começar a espalhar esse recheio sobre o bolo. Certo? Aqui então, pessoal, depois de espalhar todo o recheio, né? Na verdade aqui não tá todo o recheio. Eu deixei uma parte, ó, reservado aqui no saco, porque é para colocar depois por cima da última camada de bolo como a cobertura. Aqui vai entrar agora a geleia. Eu não fiz a camada de contenção com recheio, certo? Mas se você quiser fazer, pode fazer. Como a quantidade de geleia não é muito grande, não vai vazar, fica tranquilo. Aqui a geleia está quase em temperatura ambiente. Mas quando for para a geladeira, tudo ganha mais estrutura, certo? E vamos colocar toda a geleia. Coloquei toda a geleia aqui. Eu pego uma colher e vamos espalhar. Tá vendo, ó, como não precisa de barreira de contenção? Porque é pouca geleia. A geleia aqui é só para dar aquele tchan. Não é para ser uma camada fortalecendo mesmo a camada, não. É só para dar uma mixada e um tchan a mais na receita, né? Dessa forma aqui. Por cima, então, eu venho com a outra camada de bolo. Ó. Dou uma apertadinha para compactar tudo. E aqui nós vamos regar com paciência, ó, para absorver, porque eu não retirei o topinho, tá? Deixei o topinho ainda aqui. Então eu vou colocando a caldinha e vou alisando
com uma colher. Deixa eu alisar com essa própria colher, para vocês verem como é, ó. E aí a caldinha vai penetrar, tá vendo? Então vou regar bem aqui. Aqui por cima, então, eu vou estar colocando todo o restante do recheio. Coloquei no saco de confeitar, gente, para poder separar e aí eu conseguir espalhar mais fácil. Mas depois eu venho com a colherzinha do mesmo jeito. E a finalização agora fica com um pouquinho de leite em pó. Gente, eu nem passei a colher porque ficou tão preenchidinho que eu não vi necessidade, tá? Aí não precisa cobrir 100% de leite em pó não, ó. Vai só dando esse toquezinho como se fosse uma névoazinha, sabe? Dessa forma. Mostrando ainda um pouquinho do recheio e tudo mais. Pronto, gente. É um bolo gelado. O que é que a Gabriel vai estar fazendo? Deixar ele gelar bastante, umas 4 horas por aí. Depois eu desenformo e aí a gente corta o pedaço, vocês verem tudo por dentro. Vou levar para gelar, colocar um papelzinho alumínio aqui em cima, ou então um plásticozinho filme e vou deixar ele gelar bastante. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado desse bolo gelado. É um bolo simples. Vocês viram aí, não tem muitos segredos, é um creme bem feito, uma geleiazinha de morango para incrementar, que você pode substituir essa geleia de morango por exemplo, um creme de avelã, um pouquinho de ganache, só mesmo para completar e deixar esse bolo ainda mais especial. A caldinha também bem simples, leite com leite condensado sem segredo nenhum. Não precisa levar nem na boca do fogão. E claro que eu não ia, né, gente, ficar sem provar essa combinação. Coloquei aqui um pouquinho do recheio e um pouquinho da geleia enquanto o bolo tá gelando, né? Para eu mostrar a vocês. Aqui, como era menos a quantidade de recheio, já ficou em temperatura ambiente, olha a consistência. Imagina gelado. Tô aguando aqui, bora lá. Faz, viu? Muito bom. Tá assim, perfeito. Isso aqui para fazer um pavê, uma torta também, gelada na travessa, fica perfeito demais. Gente, faz essa combinação, ela não tem erro, é muito saborosa. Quando fizer, volta aqui no canal, me conta a sua experiência e eu vou ficando por aqui, viu? Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau. Eita!